Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, festa da apresentação do Senhor, comemorada 40 dias depois do seu nascimento, a primeira leitura é tirada do profeta Malaquias. Malaquias prevê que chegará ao templo o dominador, que chegará ao templo o anjo da aliança, porque o Senhor veio fazer conosco uma nova aliança. Quem poderá fazer-lhe frente no dia de sua chegada? O profeta vê a vinda do Senhor como algo de terrível, algo como o fogo da forja, como a soda ou a barrela dos lavadeiros, alguma coisa que queima. E será com esse calor, com esse fogo, que ele vai purificar os filhos de Levi, ou seja, os sacerdotes. Os sacerdotes serão refinados como o ouro e a prata e poderão trazer oferendas justas ao Senhor. Será então aceitável ao Senhor a oblação de Judá e de Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos anos antigos. Será, portanto, um tempo de purificação, aquele que sucederá à entrada do Senhor no templo. E a purificação é vista como algo que o fogo opera, fogo do Espírito Santo. Mas também a purificação se fará, nós veremos em seguida, pelo sangue. O sangue era utilizado no Antigo Testamento para purificar qualquer coisa, mas o sangue de cabritos e de touros não tinha poder de purificar-nos do pecado. Virá alguém que nos purificará do pecado não com sangue de animais, mas com sangue próprio. Este, a quem nós esperamos, chegará no templo. Ele é o dominador e é o anjo da aliança. A segunda leitura é um trecho da carta aos Hebreus, em que o autor insiste que Jesus, como nós, filhos do mesmo Pai, temos em comum a carne e o sangue. Então ele quis assumir tudo o que há em nós. Com exceção do pecado, ele se fez em tudo semelhante aos irmãos. Para quê? Para que ele sofreu fome, sede, cansaço? Por que ele chorou? Por que ele sofreu a traição de um amigo? O abandono de tantos? Porque ele assim se tornaria um sumo sacerdote misericordioso, capaz de socorrer os que agora são provados, porque ele mesmo passou por todas as provações. O melhor médico é aquele que já sofreu a doença que agora ele cura. Procurem um bom cardiologista. Se ele tem doença de coração, ele será um ótimo cardiologista, porque ele sofre na carne o que é sofrer do coração. Ele vai se empenhar com muito mais esforço para compreender e para tratar do doente que sofre o que ele também sofreu. Assim Jesus, ele padeceu tudo o que nós padecemos, só que padeceu com intensidade muito maior. E assim ele é capaz de se compadecer de nós. E nós podemos nos aproximar dele com segurança, com confiança de que nós não seremos rejeitados. O Evangelho traz hoje a narrativa, segundo São Lucas, do episódio da apresentação do menino Jesus no templo. Temos que prestar atenção a cada palavra, porque muitas vezes este mistério nos passa despercebido. A lei de Moisés prescrevia que a mulher, após o parto, deveria ser purificada, não que o parto fosse um pecado. Mas o parto era algo, entre tantas outras coisas da vida, que tornava a mulher ritualmente impura. Deveria se submeter a rituais de purificação 40 dias depois do nascimento da criança. Como é que a mulher era purificada? Oferecendo sacrifícios. E se o casal fosse pobre? Oferecia o sacrifício dos pobres, que eram um par de rolas ou 2 pombinhos. Mas notemos bem, este sacrifício não era para resgatar o primogênito, era para purificar ritualmente a mãe. O primogênito era apresentado ao Senhor com alegria, porque os judeus lembravam-se da época em que foram escravos no Egito e foram libertados pelo sangue de um cordeiro.
E naquela noite, o anjo do Senhor veio ferir de morte todos os primogênitos do Egito, até o primogênito dos animais. Mas na casa dos hebreus, onde havia sangue, nada aconteceu de mal. Então o Senhor deu esta prescrição: todo primogênito é meu, tanto o primogênito dos homens como dos animais. Assim, quando um animal tinha cria, o primeiro filho pertencia ao Senhor e deveria ser morto. Mas era possível resgatá-lo. Era possível, em vez de matar aquele primogênito, oferecer um animal de outra espécie. E quanto aos primogênitos dos homens? Deus queria que matassem? Não. Deus queria que sempre fossem resgatados por dinheiro. Então, Maria e José deveriam ter entregue dinheiro para resgatar o primogênito Jesus. Só que, observa o Papa Bento XVI, no seu livro A Infância de Jesus, onde é que está escrito aqui que Maria e José ofereceram dinheiro para resgatar o menino? Em nenhum lugar. Conclui o Papa Bento XVI que o menino não foi resgatado. Aliás, que oferta poderia resgatar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Ele não foi resgatado. Se agora Maria e José o estavam apresentando no templo, não é para comemorar a sua vida, porque aquela criança foi poupada, mas era para entregar essa criança a Deus, sabendo que um dia ela seria morta, ela seria imolada, como vítima de reparação pelos nossos pecados. Portanto, a apresentação do primogênito no templo, no caso de Maria e José, é um mistério ao mesmo tempo gozoso, mas já doloroso. E o justo Simeão, que estava no templo naquela hora, toma o menino Jesus nos braços e canta. O cântico dele, até hoje, nós recitamos à noite, antes de dormir, nas completas. Agora, Senhor, podeis deixar vosso servo ir em paz. Ou seja, agora eu posso morrer tranquilo, porque os meus olhos viram a salvação que preparaste ante a face dos povos, uma luz que brilhará para as nações e glória para o teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus ficavam admirados com as coisas que diziam dele. Simeão abençoou o casal e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa de queda e de reerguimento para muitos em Israel. Como ele será luz, ele vai causar divisão entre os amigos da luz e os inimigos da luz. Mas diante dele não é possível ser neutro. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos secretos de muitos corações. E quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Já está sendo anunciado aqui que Maria Santíssima vai sofrer com aquele filho. Se agora Simeão devolve novamente a criança para a mãe, porém, para que depois, no futuro, a mãe ofereça o filho, desta vez de maneira cruenta, sobre o Calvário. Aquela canção tão própria para o dia de hoje, que se recita no ofertório, diz tudo isso. Sobe a Jerusalém, virgem oferente sem igual. Vai apresentar ao Pai teu menino, luz que chegou no Natal. Então aqui ela está oferecendo ao Pai o menino, que ela deu à luz. Mas, quando ele crescer, ela vai oferecê-lo junto à cruz. E junto à sua cruz, quando Deus morrer, Deus é o menino Jesus. Quando esse menino morrer, já em idade adulta, fica de pé. Ela vai estar de pé junto à cruz. Sim, ele te salvou. O menino salvou a mãe, porque Jesus é o Salvador universal. Até Maria foi salva por ele, em previsão dos méritos dele, desde o primeiro instante da sua concepção. Sim, ele te salvou, mas tu o ofereceste por nós com toda a fé. A terceira estrofe fala sobre a missa. Nós vamos renovar este sacrifício de Jesus, porque a Santa Missa é o sacrifício incruento do corpo e do sangue de Jesus Cristo, oferecido sobre os nossos altares, sob as espécies, sob as aparências do pão e do vinho, em memória do sacrifício da cruz. Nós vamos renovar este sacrifício de Jesus, morte e ressurreição, vida que brotou de tua oferta na cruz. Mãe, vem nos ensinar
a fazer da vida uma oblação, uma oferta de si próprio. Culto agradável a Deus é fazer a oferta do próprio coração. Portanto, peçamos a Maria Santíssima e a São José, que ficaram admirados com o que aconteceu nesta cerimônia de oferta do menino Jesus no templo, que nos tornem oferentes como ele. Que não reservemos nada para nós mesmos, eles não reservaram nada, nem o próprio Filho, para nos ensinar que quando oferecemos a Deus algo, não podemos fazer restrições. Deus é tudo e Ele tem o direito de requerer tudo de mim. Mas Ele não requer tudo de mim por egoísmo. É porque Ele quer nos dar como recompensa este tudo que nós oferecemos a Ele. Assim, Maria Santíssima, após a ressurreição, vai encontrar seu Filho, já vivo, glorioso, imortal, não mais sujeito ao sofrimento, nem ao cansaço e nem à morte. E nós, se agora aceitamos participar das dores deste menino e de sua mãe, participaremos também da glória da ressurreição. Esta é a nossa esperança e esta é a nossa alegria. Que ela e seu castíssimo esposo nos façam compreender e praticar estas lições. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.